Nós saímos de uma semana chamada Semana Santa. Passamos agora, domingo passado, pelo culto da ressurreição. Cristo já saiu do túmulo, Cristo está vivo. Mas, e aí? Então vamos lá. Convido a igreja que acompanhe de forma respeitosa essa leitura. Os que puderem colocar-se de pé, eu vou estar lendo. Marcos 15, a partir do 22, diz assim: E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Deram-lhe a beber vinho com mistura, ele, porém, não tomou. Então o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhe sorte para ver o que levaria cada um. E era a hora terceira quando o crucificaram. E por cima estava em epígrafe, ou nesse título, essa inscrição, a sua acusação: o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita, outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ah, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo entre si, diziam: Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Desça agora da cruz, o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Chegando a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. A hora nona, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabactani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: Vede, chama por Elias. Um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: Deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou, e o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: Verdadeiramente este homem era filho de Deus. Amém. Eu queria que a igreja repetisse a fala do centurião, por favor, todos a uma só voz. Vamos orar. Deus, tenha compaixão de nós, e tenha compaixão desta igreja, e tenha compaixão da tua palavra, porque somos limitados, somos falhos, somos incapazes, nós precisamos do Senhor. Perdoa-nos e nos ajude. Abençoe esta igreja, ó Deus, através da porção da tua palavra lida. Nós te imploramos isto em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, essa é a palavra de Deus. Podeis vos assentar. Esta é a palavra de Deus, daquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu li com os irmãos esse texto todo para tomar aqui, evidentemente aqui Jesus, né? Falar de Jesus. Porém, eu resolvi falar aqui sobre esse centurião. Essa fala dele: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Quem aqui já fez profissão de fé? Levante a mão, deixa eu ver. Quantas pessoas já fizeram profissão de fé? A imensa maioria, né? Quem aqui já reafirmou sua fé diante de uma situação em que você, esperando ou sem esperar, foi confrontado e você teve que expor, manifestar que você realmente crê no Filho de Deus? Alguém já teve essa experiência aqui? Sim? Reafirmou? Mas quem, como eu, já teve o desprazer de ter sido confrontado e ter se acovardado e não ter assumido e manifestado: não, eu creio no Senhor Jesus, Ele é o Senhor da minha vida?
Quem comigo já teve essa experiência? Eu já tive. Tempo de escola. Mas Deus perdoa o apóstolo Pedro e perdoa a mim, porque quando há arrependimento, Deus perdoa. Irmãos, na Bíblia nós encontramos alguns exemplos fantásticos de pessoas que afirmaram a sua fé em Deus. Por exemplo, os irmãos conhecem um personagem bíblico chamado Daniel. Ele não só falou, mas ele vivenciou na vida dele, no comportamento dele, a crença que ele tinha em Deus. Os irmãos conhecem a história. Os irmãos conhecem a história de José, conhecido por José do Egito, que reafirmou a sua fé, não só na sua palavra, na sua convicção, mas nas suas ações, a ponto de sofrer o que ele sofreu. Mas ele não negou o seu Deus. E há outros, mas eu vou citar só mais um. Há um exemplo de profissão, de fé, de confirmação, de crença em Deus da Bíblia, que eu fico estarrecido, eu fico boquiaberto, feito por uma mulher, Raabe, lá em Jericó. Os judeus estavam chegando, os espias foram enviados lá. Encurtando a história que vocês conhecem, ela disse assim: olha, o meu povo aqui estão todos apavorados, porque nós temos ouvido o que vocês têm feito, o que Deus tem feito através de vocês. Mas aí ela fala assim: eu sei, olha para você ver, até então, é evidente que a lei já tinha sido alcançada, né? Mas ela disse assim: eu sei, que eu não vou cair daqui, né? Eu sei que o Deus de vocês é Deus lá em cima e é Deus aqui embaixo na terra. Não é uma confissão extraordinária para alguém que era uma prostituta e que antes de Israel chegar ali não tinha a mínima noção, só depois de começou a ouvir a história de Israel. Aí nós chegamos no nosso texto, diante de um gentio, de um romano, que simplesmente assim, de uma hora para outra, ele diz assim: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Então eu quero trabalhar um pouquinho aqui sobre essa convicção expressa por este centurião. Para isso, eu queria começar com os irmãos, que os irmãos caminhassem comigo aqui nesse seguinte raciocínio. Primeiro, vamos pensar, mentalizar na sua mente, lá no Calvário, tem 3 cruzes, lá do meio está Jesus, tem uma multidão ali ao pé da cruz, ali estão os soldados sob o comando desse centurião. Mas quem era esse centurião? O que a Bíblia fala dele? Então, em primeiro lugar, para você entender a grandeza desta confissão que ele fez, em primeiro lugar, vamos trabalhar um pouquinho sobre a história da vida desse centurião com Jesus, até então. A Bíblia não fala muita coisa dele. A Bíblia diz que ele era um oficial romano, que comandava um pelotão de 100 soldados, uma centúria. Tinha o decano, comandava 10, né? Tinha o tribuno, 1000 e por aí vai. A centúria era a espinha dorsal do exército romano. E entre várias centúrias, tinha esta comandada por esse cidadão romano chamado, aqui na Bíblia apenas de centurião. Segundo, a Bíblia diz que este centurião aqui é quem comandou a guarnição que torturou e crucificou Jesus. A Bíblia diz isso. Desde lá do momento em que Pilatos o condenou e o entregou à crucificação, ele foi entregue aos soldados, e os soldados começaram a despir e a bater nele ali. Eles estavam sob o comando desse centurião. A Bíblia também diz que foi este centurião que, quando chegou a notícia da morte não é que bem que chegou a notícia, né? Mas quando foram pedir o corpo de Jesus para sepultá-lo, o governador ficou meio assim: mas será que já morreu? Tinha crucificado, normalmente era uma semana para morrer, no mínimo, tinha umas que duravam até 15 dias. Ele já morreu? Então ele enviou esse comandante para averiguar se Jesus já estava morto.
Averiguado por esse centurião, o governador liberou o corpo de Jesus para ser sepultado. Pois bem, por causa da história desse homem, desse centurião com Jesus, que história dele com Jesus? A Bíblia não diz quase nada. Resumindo isso que eu falei aqui. Mas há um outro detalhe. Eu queria que você agora comparasse a vida desse centurião, vendo a Jesus ali, próximo a Jesus, com a vida dos seus discípulos, de uma forma especial os apóstolos. Esse centurião passou aqui provavelmente essa última semana aqui, vendo Jesus ali sendo, nem a última semana, né? Aqueles dias finais ali de Jesus, sendo julgado, desde aquela quinta-feira. Ao passo que os apóstolos conviveram com Jesus 3 anos. 3 anos. E o que me encanta, irmãos, apesar de Pedro ter depois feito uma afirmação extraordinária, ou feito antes, tu és o Cristo, mas no momento da crucificação, cumpre-se profecias do Velho Testamento, ferirão o pastor e as ovelhas se dispersarão, todos eles, nenhum deles afirmou que Jesus era o Filho de Deus. Nem o apóstolo Pedro, que disse e jurou, eu não te negarei, mas negou, ele não disse, ele não afirmou. Coube a um romano fazer uma afirmação que até então não havia, e não há, e no Evangelho de Lucas você não vai encontrar nenhum outro falando isso. Você vai encontrar, por exemplo, os demônios falando que Jesus era o Filho de Deus, mas quem humanamente falando, que fez essa afirmação, homem, foi esse romano, esse centurião. E ele disse, e ele creu naquilo, ele falou, tu és o Filho de Deus. Por isso eu vejo aqui que esta afirmação, essa confissão, ou essa profissão de fé feita por esse centurião, da divindade de Jesus, dizendo que ele era o Filho de Deus, ela se torna extraordinária, porque no que eu me lembro, ele vai perder somente para o ladrão que estava lá na cruz, que de última hora lá reconheceu Jesus e se entregou. Então isso faz dele, ao dizer que Jesus era o Filho de Deus, porque ele estava ali, não porque ele acreditava em Jesus. Sabe por que ele estava ali? Porque ele era um oficial comandado, ele mandava em soldado, mas ele tinha superior que mandava nele, e ele foi mandado para comandar os soldados para crucificar Jesus. Então ele estava ali para crucificar Jesus, e para ele, até então, Jesus era simplesmente mais um dos piores da sociedade que iam para a cruz. Só isso. E ele então, nesse breve contato com Jesus, ele o via simplesmente como mais um réu dos piores da sociedade, condenado à morte de cruz. Ok? Mas vamos para frente. Por que essa afirmação dele é extraordinária? Porque, apesar do pouco contato que ele teve com Jesus, ela se tornou extraordinária por causa da sua consciência, ou da sua experiência, melhor dizendo, com crucificação. Meus irmãos, coube a esse centurião comandar, como eu já disse, aquela escolta que torturou e crucificou Jesus. Mas o que levou ele a fazer essa afirmação, que Jesus era o Filho de Deus? Presenciar crucificação era a coisa mais normal para a vida daquele homem. Segundo os historiadores, no Império Romano, durante 1 ano, executava-se por morte de cruz no Império Romano todo cerca de 30.000 pessoas por ano. Este centurião, provavelmente, ele já deveria ter comandado algumas dezenas ou até centenas de crucificações. Então, crucificar mais um traste da sociedade seria para ele algo comum. Hoje eu exemplifiquei isso, falando de um contexto um pouco diferente aqui de agora. Quando você, por exemplo, vai a um hospital, eu particularmente tenho esse problema,
Eu não gosto de ver ninguém gritando de dor. Você pode estar aí, pode estar arrancando sua perna fora, você pode estar morrendo, pode morrer, não tem problema nenhum. Porém, se você estiver gritando ou gemendo de dor, o meu emocional desaba. Nós temos uma irmã lá na igreja, ela está com um problema bem sério de saúde, e ela foi então está fazendo os exames lá em Muriaé para fazer uma cirurgia, lá na fundação. E ela esteve lá em casa ontem, né? Dia 13, não me lembro mais, anteontem, no aniversário de Rosiane. Ela foi lá visitar a Rosiane, ela gosta muito de Rosiane. Ela veio direto da fundação, nem para casa ela foi, né? Ela foi lá visitar a Rosiane, ela falou assim, olha, eu estou vindo de lá, mas não é um lugar bom da gente ir, não. A gente vê cada coisa lá que a gente fica para baixo. Sabe o que eu quero ilustrar com isso? É que conversando com alguns enfermeiros lá, eles disseram assim, ora, isso para nós é a coisa mais... A gente sente a dor, mas a gente trabalha com isso, lida normalmente com isso. Por quê? Porque faz aquilo anos, talvez há décadas. Esse centurião, para ele, era a coisa mais comum da vida, é pegar eu quase que eu falei um palavrão que os militares usam, né? Eu vou falar, viu? Era mais quando eles pegam aliás, nós viemos ali, estava pegando uns 2 ou 3 na sede de Bali. Deixando devagar, lume. Não, é outra coisa, né? Ok. Aquilo para ele era a coisa mais normal, gente. Era um homem experimentado com esse ritual de crucificação. Porque aquele ritual não variava muito. Era ser julgado, ser condenado, os soldados pegavam sob o comando de um superior, levavam o condenado, e aí o requinte de crueldade era o mesmo, e eles usavam os condenados, agora já condenados, porque não vale mais nada para a sociedade, nem para o império, e usavam-os como espetáculo para se divertirem. Então isso era normal. A única coisa que diferenciava era as brincadeiras cruéis para se divertir. Por exemplo, não disseram para outros o que disseram de Jesus, com forma de chacota ou de abuso. Por exemplo, quando Pilatos o condenou, eles tiram a roupa de Jesus, vestem Jesus com o manto, colocam na cabeça de Jesus uma coroa de espinho, fazendo aquilo tudo em forma de chacota, de abuso, de insulto, abusando dele. Ai, não é o rei? E humilhando com essa encenação. Repartindo roupas dele. Alguns, agora dentre a multidão e todo, cuspiam no rosto de Jesus. Então, as brincadeiras cruéis variavam. E com Jesus eles fizeram estas coisas. Só que esse centurião estava acostumado com isso, gente. Ele estava acostumado a ver essas coisas. Essas maneiras variavam de um para o outro. Porém, aqui eu chamo sua atenção, isso aqui é para mim, deve ser, porém, essa confissão feita por esse centurião, ela se torna extraordinária por causa da sua experiência com a crucificação. Ele estava acostumado com aquilo, porém, pelo menos 2 coisas ele percebeu diferente ali agora. E a primeira delas ele percebeu um fenômeno na natureza que nunca ele tinha presenciado. E isso começou a impactá-lo. Se você está com a sua Bíblia aberta, dá uma olhada aí para você ver Marcos 15. A partir do verso 22. Você vai encontrar aqui no verso 25 de Marcos 15 o seguinte: era a hora, que hora? Terceira. O judeu começa o dia pela manhã, lá pelas 6 horas da manhã. Essa hora terceira seria que horas para nós hoje? 9 horas. Então diz aqui, Marcos relata aqui no verso 25, que era às 9 horas da manhã, quando Jesus foi crucificado. Agora vamos virar aqui, não sei se a sua parte tem que virar. No verso 33 diz assim: chegada a hora sexta. Que hora é essa?
Meio-dia. Alguém falou aí que eu escutei. Ao meio-dia. Então Jesus foi colocado na cruz, hora terceira, 9 da manhã. Hora sexta, ao meio-dia. O que aconteceu? Vai lá, verso 33. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra. Primeira coisa, que começa agora a mudar a visão desse centurião, começa a impactá-lo para levá-lo a fazer essa afirmação: tu és o Filho de Deus. É que houve um apagão geral de leste a oeste, norte a sul, e não foi simplesmente uma escuridão parcial, não, breu. Com um detalhe, o verso continua dizendo assim: olha, houve trevas sobre a terra, que a partir de que hora? Da hora sexta, a partir do meio-dia, até a hora nona. A hora nona, que hora que é? 3. Então, por quanto tempo houve uma escuridão total? E isso deixou ele assustado. E isso começou a mexer com ele, porque ele já havia presenciado muitas crucificações, e nunca houve nenhuma manifestação da natureza. Mas agora a natureza se manifesta. Por causa de alguém que estava ali entre dois condenados, réus, por culpa deles, mas um no meio, condenado, culpado, mas não por culpa dele, por erro dele. E a natureza não reage. E houve trevas. Então essa é a primeira coisa que começa a impactar a vida desse centurião. Mas há uma outra coisa que vai lhe chamar a atenção. É que estava sendo crucificado ali 3, mas um deles era um crucificado diferenciado. O que estava no meio chamava a atenção dele. Se você ler, por exemplo, tem um evangelista que fala assim: tanto o crucificado da direita quanto da esquerda diziam impropérios contra Cristo. Eles usavam palavrões, ofensas. Isso era comum a um condenado. Eu não sei se vocês, acredito que já, né? Às vezes você fica assim, eu não assisto mais, graças a Deus. E também não tem emoção para aquilo mais não. Esses repórteres sensacionalistas, ou quando prende lá um vagabundo lá e eles vão entrevistar, ele xinga o soldado. Eu já vi gente sendo presa e afrontando o próprio policial. Dizem os historiadores que esses condenados a morte por cruz, quando na cruz ali, ele já sentenciado, não tinha mais nada mesmo, eles xingavam os soldados, eles cuspiam nos soldados lá embaixo, eles diziam impropérios contra eles, eles afrontavam os deuses que eles acreditavam. Mas Jesus não fez isso. O comportamento de Jesus chamou a atenção desse centurião. Como ovelha muda, ele foi levado e não abriu a sua boca. O que os demais não faziam, esperneavam, né? Gritavam, xingavam, entre dores, sendo condenados à morte, ou sendo executados à morte. O comportamento de Jesus chamou-lhe a atenção. E é muito aqui vai falar sobre o comportamento de Jesus. Eu vou citar um. É quando Jesus, agora é só você mentalizar a cena do Calvário, aquela multidão, soldado aqui, os soldados crucificando, os crucificados xingando, revoltado, mas no meio um está ali, esse está no meio entre dores, todo desfigurado, o corpo todo dilacerado, o rosto já inchado, cheio de hematomas, ensanguentado de alto a baixo. Ele levanta o pensamento ao Pai, aos céus, e fala, e eles ouvem, e ele diz assim: Pai, perdoa-lhes. É lógico que ele não fez, né? Apontou com a mão, né? Perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Isso chamou a atenção do centurião. E a pergunta que eu te faço, voltada aqui para o comportamento de Jesus, por amor ao Pai e a você, ali naquela cruz, ele comportou-se como deveria. Como é que nós, que também já fizemos a nossa profissão de fé, confessamos a Ele, como tem sido o nosso comportamento diante dos momentos difíceis da vida? Temos mantido essa convicção de que Deus é Deus, Ele é soberano. É duro, é difícil. Meus irmãos, a gente um dia fala a experiência, mas eu já não estou mais muito ligando para muita coisa disso não. Eu trabalhei 11 anos lá em Caparó, e eu falei muito, ensinei muito, porque se você pergunta, lecionei lá hoje, meu filho estava lá, hoje ele está frequentando com a gente lá. A lição dos jovens e adolescentes estão junto lá comigo.
E a lição de hoje falando sobre esse assunto. E aí, há um texto da lição lá que é um tópico pedindo para que eles lessem textos e descobrissem atributos de Deus, qualidades de Deus. Aí depois pediu para eles, cada um escolhesse o atributo que eles mais assim gostavam. E eu falei, olha, o meu é a soberania de Deus. É o atributo de Deus que eu me encanto com ele. Porque eu já devo ter falado isso aqui. Se eu tiver de tempo, estiver indo, tiver polícia rodoviária dando blitz, eu paro. Mas não é por causa de documento, não. Se eu puder, viu? Para ficar vendo. Vindo um cara lá, rapaz, é só levanta a mão, lá, o cara dá certo, encosta. Princípio de autoridade, eu me encanto com isso. Coisa que Deus criou. A autoridade. Mas eu estou contando isso, sabe por quê? Qual tem sido o comportamento? Nós somos chamados para seguir e imitar o nosso mestre. Olha o comportamento que ele teve numa cruz, em meio a tanto sofrimento. Aí eu estou falando que o Angélico está ali, o Robson, né? Vai falar, será que ele falou isso lá mesmo? Mas não é só, nem sei se você estava lá ainda não, na época, né? Mas a nossa saudosa irmã, Samir, uma vez, eu já tinha saído de lá, surgiu uma doença grave, né, na minha família, conversando lá um dia com ela, falando do assunto, ela perguntou, como é que está? Eu só falei, está indo. Ela virou para mim e falou assim, eu nunca esqueci essa frase dela, ela falou assim, pastor, é bravo, hein, pastor? Ela falou assim, e eu estava meio para baixo, vendo o meu filho sofrer. Ela falou assim, pastor, o senhor nos ensinou tanto sobre a soberania de Deus, agora está na hora do senhor viver. Eu falei, Mas essa segunda parte que eu termino com essa pergunta, como tem sido o nosso comportamento? Imitando a Jesus. Terceiro, o que torna essa afirmação desse centurião diferenciada? É por causa da consciência que ele teve da divindade daquele que estava ali naquela cruz central. John MacArthur, ele disse, não literalmente nessas palavras, mas a ideia é essa, falando daquele centurião e dessa afirmação dele, John MacArthur diz o seguinte, a consciência da divindade de Jesus levou o centurião a essa confissão, pois ele viu a si mesmo ao ver a divindade naquele homem crucificado. Ele era diferente. Calvino disse, e está escrito, que nós conhecemos a nós de forma verdadeira ou correta, à medida que nós vamos conhecendo Deus. E à medida que vamos nos vendo a Deus, nós vamos nos vendo quem somos, e vamos nos encolhendo. E à medida que nós vamos nos vendo, nós vamos vendo Deus. E segundo MacArthur, é exatamente isso que aconteceu ali com esse centurião. Quando ele, alcançado pela graça, ele percebeu que quem estava ali não era simplesmente um homem, era um homem Deus, era Deus encarnado. Ali estava o Filho de Deus. Então, por causa dessa consciência que ele percebeu, por causa do comportamento do próprio Jesus, ele percebeu que ali estava alguém diferenciado. Não era simplesmente um homem. Então ele vai dizer, esse homem de fato era o Filho de Deus. Coisa que nem os judeus estavam reconhecendo. Veio para o que eram os seus não o receberam. Quando Jesus foi consagrado aos 30 anos, lá no Jordão, para começar batizado, consagrado para exercer o sacerdócio, a seguinte voz, este é o meu filho. No monte da transfiguração, Pedro, Tiago e João e Jesus levou os três lá, e Jesus foi transfigurado, ouve-se uma voz do céu dizendo, este é o meu filho. Esta frase fora dita pelo próprio Deus, mas agora tem um centurião romano dizendo isso. Esse homem é filho de Deus. Esse homem é filho de Deus. Mas irmãos, o que me encanta na ousadia dessa confissão desse romano, talvez nós não tenhamos muita noção disso, porque nós não vivemos num lugar que nós corremos risco de morte por perseguição. Mas deixa eu te colocar aqui um fato que me encanta na ousadia desse militar, né, desse centurião.
Os irmãos sabem que no Império Romano, os imperadores, os césares, né, eles se portavam e se colocavam como senhores absolutos. E os súditos romanos tinham que saudá-los como Senhor. Um dos grandes problemas que a igreja primitiva enfrentou é porque eles começaram a dizer que Jesus é o Senhor. E aqui nós temos agora um oficial romano, que além de ser um cidadão romano, um súdito romano, ele tinha um cargo no império, ele era um oficial, ele comandava uma centúria, que era a espinha dorsal do exército romano. A moeda romana tinha a seguinte inscrição, abre aspas, Tibério César, filho do divino Augusto. E esse homem agora vê Jesus ali sendo crucificado com um comportamento totalmente diferenciado, com uma manifestação da natureza. Houve outras, mas ele não presenciou, por exemplo, o véu do templo se rasgou, mas ele presenciou estas coisas todas, e assim, de repente, vamos dizer assim, numa linguagem nossa, humana, né? Do nada, ele estava ali condenando e mandando aqueles soldados matarem aquele homem, um réu comum lá, um traste da sociedade, e de uma hora para outra, ele vira para lá e diz assim: este homem verdadeiramente é o Filho de Deus. Mas e a sua submissão ao imperador, como é que vai ficar? Você já pensou o risco que ele estava correndo? No mínimo de perder o seu cargo? Mas por que ele afirmou isso? Porque de fato a morte de Jesus o impactou. Se você olhar aqui, eu estou caminhando aqui já para o fim, Lucas, no verso 37, ele fala assim: mas Jesus, dando um grande brado, expirou. Quando Jesus deu um brado, expirou, na verdade morreu. Você fala expirou, parece que suaviza, né? Se eu chegar aqui e falar assim: ó, gente, irmãos, eu comunico um pesado aqui, que o pastor Edmar expirou. Expirou, morreu. Então Marcos diz assim: olha, Jesus dando um grande brado expirou. Se você for lá para Lucas, porque quando Jesus bradou, aqui foi o que a gente chama de gota d'água, né? Assim que Jesus dá aquele brado e morre, o centurião exclama, imediatamente: verdadeiramente este homem é filho de Deus. Aí você vai lá para Lucas, que Lucas narrou o mesmo fato. O brado que Jesus deu foi, e Jesus já estava ali fisicamente, já totalmente, né, quase que zerado, mas ele arranjou forças e ele gritou: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E morreu. Imediatamente o centurião caiu em si e disse: esse homem era o Filho de Deus. Esse homem era o Filho de Deus. Irmãos, você sabe que 3 horas de trevas que os presentes ali presenciaram. Mas você sabe que houve um outro tipo de trevas que só Jesus experimentou ali, no sentido espiritual. Você sabe por que Jesus bradou naquela cruz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Porque o Pai o abandonou naquela cruz. Você sabe por que o Pai o abandonou naquela cruz? Desculpa aqui a você, eu já estou quase jubilando mesmo. Porque eu olhei para uma irmã lá e me deu uma vontade, e vocês não precisam falar mais nada, não é isso? Porque eu já cometi algumas, eu fiquei com vergonha e já falei algumas mentirinhas, não tive coragem de falar a verdade. Porque Jesus fala assim: se você não atirou em ninguém, mas desejou matá-lo, você já quebrou o mandamento. E vou falar a verdade, nessa experiência dos meus, agora vou fazer agora, dia 23, viu, irmão? 60 anos, dia 23, viu? Quem sabe ler pinga letra, viu? Churrasco, né? Quem sabe? Mas não estou podendo por causa da esposa, viu? O que eu ia falar? Poxa vida, hein? Hein? Sim.
Deus meu, por que o Senhor me desamparou? Desamparou porque Ele, Jesus, ali estava com os meus, as minhas sujeiras. Essa natureza terrível que eu tenho, que você tem. Eu lembro, sempre que eu conto, eu milito com esse assunto, eu lembro de Billy Graham. Uma vez, ele era muito famoso, né? Aliás, ele era conselheiro até dos presidentes americanos. Perguntaram, o repórter, uma vez perguntou a dona Ruth Graham, a esposa dele, dona Ruth, a senhora já pensou em divorciar do seu marido? Não, eu nunca pensei. Mas matar já. Então, ela já quebrou o mandamento. Porque Jesus fala, se você já era. Sabe por que Jesus estava naquela cruz? Por causa disso. Porque você não é flor que se cheira. Está na hora de terminar? Cadê o relógio? Está ali. 8h30, o Célio falou comigo, 8h30, 8h10, né? Ih, já foi, estou indo embora, vocês se viram depois. Mas eu tive uma experiência de agora, uma irmã lá falou assim, pastor, mas a vida de vocês dois lá com o casal é fantástico. Né? A gente não... Pergunta ele ali para você ver. Não precisa perguntar nem na minha esposa, pergunta ele ali para você ver. Gente do céu. Mas Jesus estava lá por causa disso. E aí, quando o pai abandonou, escureceu espiritualmente falando. Houve uma separação. E sabe quando você está desesperado com sofrimento, uma doença na família, no filho, no sua, que não tem cura, não acha solução, e anos você está se desgastando, de momento você entra no quarto e você chora a hora, e já não fala mais nada, geme, e você começa que nem Jó questionar Deus, porque Jesus lá na cruz estava assim, Deus meu, por que o Senhor me desamparou? Pai, por que o Senhor me abandonou? Sabe por quê? Alguém insinuou para ele assim, desce da cruz, tu és o Cristo. E sabe por que ele não desceu? E sabe por que o pai abandonou? Porque se ele descesse da cruz, você não subia. Mas permanecendo na cruz, você subiu e vai chegar lá. Ele vai te colocar na terra prometida. E você vai vê-lo face a face. Irmãos, eu termino. Uma profissão de fé ou uma confissão diferenciada por causa da sua experiência relâmpago com Jesus. Poucos dias para matar Jesus. Por causa de sua experiência em crucificação, o comportamento de Jesus foi diferenciado e esse centurião presenciou isso. E quando Jesus, conforme Lucas narra, bradou, Pai, em tua mão eu entrego o meu espírito, e morreu, o centurião disse, esse homem é filho de Deus. Uma confissão, uma profissão, uma afirmação de que Cristo era divino, diferenciada pelo fato de que o crucificado central não era meramente um homem, ele era um homem Deus. Ali estava encarnado o Filho de Deus, que apesar do centurião não ter noção, mas ele estava ali cumprindo todo o Velho Testamento. E a pergunta é, como tem sido sua vida, ou a minha vida, como um professo a Cristo, como alguém que um dia afirmou crer nele? Eu vou receber alunos, aulas de catecúmenos e depois examiná-los para a profissão de fé. Eu digo para eles assim, olha filho, pelo amor de Deus, não chega lá no conselho e fala assim, eu quero ir para a igreja, eu quero fazer profissão de fé para ter mais experiência, né? Para poder ter mais compromisso. Não fala isso não, eu se eu pudesse, né, porque eu não tenho essa autoridade, os presbíteros não concordam comigo, eu não aceitava ser profissão de fé de jeito nenhum. Agora, se você chegar lá e falar assim, olha, eu tenho uma razão para que eu quero fazer profissão de fé, e ela chama Jesus. Aí eu termino dizendo para ele assim, meu filho, entre para a igreja por causa de Jesus, e só saia dela por causa de Jesus. Porque se eu receber você aqui por causa de Jesus, e um dia você foi embora porque birrou com alguém aqui, eu vou falar para você, você nunca entrou aqui por causa de Jesus. Porque nada te separa do amor de Cristo. A Bíblia fala isso, se você vem por Jesus, meu filho, você vai seguir o comportamento de Jesus aqui. Passo aqui passar, Ele é o meu Senhor. Segundo, qual o impacto que a crucificação de Cristo causa em você até hoje? A gente às vezes acostuma com isso, né? Aí participamos da ceia, já não tem nem mais aquela... Sei lá, a gente vai acostumando. A gente precisa pensar nisso. O que impactua em mim? E por fim, tudo isso te leva a dar glória a Deus? Porque se você lê o relato que Lucas fez, não está aqui em Marcos, mas está lá em Lucas, o centurião glorificou a Deus, e Lucas registrou isso. Ele deu glória a Deus.
Então, quando você pensar no Cristo crucificado, lembre disso e termine isso em glórias a Ele. Que Deus te abençoe. Amém.